Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor e a honra para sempre. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, mais uma vez na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos ler o capítulo 2, versículos 6 e 7. Esses versos servem de transição ao argumento central, um dos argumentos centrais da epístola, que tem a ver exatamente com a refutação da heresia. Então, antes de fazer uma refutação da heresia que estava deturpando o verdadeiro evangelho ali em Colossos, Paulo prepara essa transição exatamente aqui no capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós vamos ler Colossenses 2, 6 e 7. A palavra bendita de Deus diz o seguinte. Tem hora na nossa versão, mas a gente pode traduzir por porquê. Na verdade, Paulo está, de alguma forma, conectando o raciocínio com os versos anteriores. Porque como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. A bendita palavra do Senhor. Fique com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e nós somos gratos pela oportunidade que temos nessa manhã de estarmos reunidos como povo do Senhor para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Conduz o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que ela seja um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E uma das razões que ela se torna isso é quando nós ouvimos atentamente a palavra do Senhor, rogando que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que vamos ouvir. Tem misericórdia da nossa vida, nos ajuda a interpretar a Tua palavra de forma correta e aplicá-la de forma verdadeira em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fé sem prática. É assim que muitas pessoas vivem. É assim também que muitas vezes os cristãos são acusados por aqueles que não são cristãos. Eles dizem, bom, vocês têm fé, vocês falam de Cristo, mas a vida de vocês parece não refletir isso de forma prática. E de fato esse é um grande perigo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele tem uma grande preocupação em mostrar que a fé em Cristo não tem a ver necessariamente com um conjunto de ideias, de pensamentos, obviamente tem a ver com isso, mas a fé em Cristo tem a ver com um andar, com uma vida onde você anda com Cristo, onde você serve a Cristo, onde você tem comunhão com Cristo. A vida cristã, literalmente, é um andar, e é por isso que ele diz exatamente isso, andai nele. A vida cristã é uma vida onde você ou anda, ou você não anda com Cristo. Não há meio termo. E é exatamente essa a lição central aqui, onde Paulo diz assim, andem em Cristo, e ele então vai nos ensinar no versículo 7, como é que nós fazemos isso. Ele vai nos ensinar alguns princípios desse andar com Cristo. Mas antes de analisar esse texto, vamos nos lembrar onde ele está inserido, nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que estava enfrentando, como eu já expliquei nos sermões anteriores, um terrível desafio, o desafio da heresia, do falso evangelho. E o falso evangelho, ele é terrível, e nesse caso específico era terrível, porque eles se baseavam nas escrituras do Antigo Testamento, obviamente interpretadas de forma errada. E aquilo estava causando terríveis males, não apenas na igreja de Colossos, mas também na igreja de Laodiceia, naquilo que era chamado, na época, o Vale do Lico, 3 cidades, Hierápolis, Laodiceia e Colossenses, que formavam
essas cidades próximas e que estavam, pelo menos Colossenses e Laodiceia, enfrentando essa terrível heresia. E aqui Paulo, então, continua o seu argumento. Alguns afirmam que o corpo da carta começa aqui exatamente no versículo 6, seria o cerne, mas de fato é complicado pensar que o cerne dessa carta não seja, por exemplo, o capítulo 1, versículo 13 a 23, onde ele apresenta a própria pessoa bendita de Cristo. É difícil imaginar que isso, de alguma forma, não seja central na epístola. Então, talvez seja melhor pensar não em um cerne, mas vários aspectos muito importantes na carta. Então, Paulo começa, se você voltar um pouco no capítulo 1, ele começa com um momento de saudação inicial, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois, ações de graças, de 3 até a 8. Depois, nós vimos que de 9 a 14, essa oração, onde ele vai fazer essa oração pelos colossenses, para que eles compreendam a vontade de Deus. Depois nós temos aquilo que alguns chamam desse hino, essa exposição de Cristo como sendo aquele que é o criador da antiga ordem do mundo, mas também o criador da igreja, dessa nova ordem. Logo em seguida, do versículo 4 até o capítulo 2:5, ele começa a mostrar a luta dele em prol dos Tessalonicenses, aliás, dos Colossenses, para que eles não entrassem nessas heresias. E agora, o versículo 6 e 7, de alguma forma é uma sessão conclusiva, ele está concluindo muito do que ele já havia dito, ele havia apresentado Cristo, e agora ele está trazendo aquilo que nós chamamos uma exortação: andem com Cristo. Creiam, mas andem com Cristo. E agora ele vai começar uma sessão que nós chamamos mais exortatória. É a partir daí que ele começa, por exemplo, esse verbo andar nele. É a primeira vez onde aparece de um verbo em uma forma imperativa. Ele vai usar vários imperativos aqui no capítulo 2, do versículo 6 a 23, instruindo, dizendo assim: vocês não podem mais seguir esse tipo de doutrina. Tenham cuidado com isso. Cuidado com esse falso evangelho. E aqui nós vamos ver exatamente aquilo que nós chamamos do momento de transição do argumento do apóstolo Paulo. Essa transição onde ele apresenta Cristo, apresenta a sua luta pelo verdadeiro evangelho, e agora no versículo 8 a versículo 23 ele vai refutar. Em retórica era muito comum, Paulo obviamente tem esse treinamento, é o que nós chamamos da refutácio, a refutação da heresia. Então os versos 6 e 7 servem exatamente de versos de transição para uma sessão mais imperativa. Agora vamos olhar o texto em si, o versículos 6 e 7. Bom, não é difícil perceber a lógica. Primeiro existe esse verbo imperativo, andai nele. Logo em seguida nós vamos ter 4 verbos que na língua grega estão no particípio, que mostram os meios, a maneira de andar em Cristo. Vamos ver o verbo aí, radicados, como tem trazido na sua versão, primeiro verbo. Segundo, edificados. Terceiro verbo, confirmados. E o último verbo, no particípio, obviamente, crescendo. Existe esse também instruído, mas não está no particípio. Esses particípios são ligados a esse verbo principal. Então ele diz assim: andem em Cristo, e esses 4 verbos então vão mostrar a maneira. Essa é a ideia do particípio aqui na língua grega. E só um parênteses aqui, alguma pessoa diz: bom, pastor, mas na língua portuguesa não está no particípio. Eu estou seguindo a lógica da língua grega, tá bom? Então, existem esses 4 verbos aí que vão mostrar a maneira. E existem 2 sentenças explicativas no versículo 6, como recebeste a Cristo e tal como foste instruído, que serve exatamente para explicar um pouco a ideia. Então, qual é a tese, qual é o argumento central desses 2 versículos? O que é que Paulo, de fato, está querendo ensinar aqui? E será também o tema do sermão nessa manhã. O tema é a vida centrada em Cristo. A vida centrada em Cristo. Um chamado à fidelidade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Uma vida centrada em Cristo. Um chamado à fidelidade. Nós temos a exortação no versículo 6. Andem em Cristo, continue a andar em Cristo. E nós temos a explicação, a maneira
Entendam a maneira desse andar no versículo 7, onde ele vai usar esses particípios explicando como é que nós andamos com Cristo. Eu vou repetir para aqueles que quiserem notar: a vida centrada em Cristo, no chamado a fidelidade. A exortação, continuem a andar em Cristo, versículo 6, e a explicação, entendam a maneira desse andar, no versículo 7. Agora vamos analisar em primeiro lugar o versículo 6, que literalmente é: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Paulo, obviamente, está lembrando que os colossenses creram. A ideia de receber é isso. Ele está, portanto, conectando o versículo anterior. Paulo, inclusive, se alegra logo no início, nas ações de graças, porque os colossenses estavam crescendo, apesar das dificuldades, dessa heresia terrível, mas eles estavam crescendo. Eles haviam recebido a Cristo. Isso era fundamental. E o que é que significa essa ideia aqui de receber a Cristo? Bom, entre os estudiosos há três ideias, pelo menos três caminhos que nós encontramos. Alguns pensam aqui receber a Cristo no sentido experimental, ou seja, aquele momento onde os colossenses creram, tiveram uma fé pessoal em Cristo. Outros mostram que esse verbo receber, ele é sempre usado por Paulo em um sentido doutrinário, ou seja, receber as verdades doutrinárias do cristianismo, conforme Paulo havia ensinado a eles, e obviamente aqueles não tinham sido ensinados diretamente por Paulo, mas por Epáfras, conforme o ensino apostólico. Outros enfatizam receber no sentido ético, no sentido dessa vida ética, dessas decisões. Mas, de fato, a melhor forma de interpretar esse texto é ver, obviamente, essas três coisas como conectadas. Quem recebe a Cristo de forma pessoal e crê em Jesus, vai crer na doutrina, nas verdades de Cristo. E essas verdades doutrinárias terão implicações éticas, morais, na sua forma de viver, nas escolhas que essa pessoa vai fazer no seu dia a dia. Nós vamos ver o apóstolo Paulo várias vezes usando essa ideia de receber. Por exemplo, 1 Coríntios 15:1, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O evangelho nós não aceitamos, existe essa linguagem muito arminiana, aceite a Cristo. Na verdade, nós somos aceitos por Deus em Cristo. Mas, de fato, essa é a linguagem bíblica. Nós recebemos a Cristo em nosso coração. Nós sabemos que isso é uma obra que Deus faz no nosso coração, e o Espírito é aquele que produz em nós o arrependimento, mas, por outro lado, existe essa obra de receber a Cristo. Você recebe a Cristo, mas não recebe somente a Cristo, você recebe as verdades concernentes a Cristo. Paulo também usa essa mesma linguagem, em 1 Tessalonicenses 4:1, quando ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que devieis andar e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, Paulo, várias vezes, ele usa essa ideia de você receber Cristo, receber as verdades do Evangelho, e você, então, andar nessas verdades. Essas duas ideias estão profundamente entrelaçadas. Nós até lemos hoje, na leitura inicial, em Efésios, capítulo 4, versículo 21, quando Paulo diz assim: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, eu escuto, mas o evangelho não é apenas do tipo crer em Jesus. O evangelho tem a ver com uma verdade profunda, doutrinária, que eu preciso conhecer para viver. Então essas duas ideias estão presentes aqui. Então Paulo diz assim: porque vocês receberam a Cristo. E veja a frase que ele usa para se referir a Cristo. Veja o versículo 6. Porque assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. E aqui é maravilhosa a forma como Paulo várias vezes, algumas vezes ele usa a frase Cristo Jesus nas suas epístolas, algumas vezes ele usa Jesus Cristo, ele usa de forma contrária.
Mas essa construção que Paulo faz aqui é única. Porque, literalmente no grego, ele diz assim: o Cristo Jesus, vocês receberam o Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor. E aqui essa ideia tem uma implicação muito profunda. Primeiro, ele está dizendo: vocês receberam esse Jesus, que era o Cristo do Antigo Testamento. Ele era o Messias, de fato, do Antigo Testamento. Mas como ele ensinou, Cristo não era apenas o próprio Deus, através do qual todas as coisas foram criadas, mas como nós vimos nos sermões anteriores, Cristo é o próprio mistério de Deus, a revelação do mistério de Deus. Tudo aquilo que Deus quer revelar agora ao homem com respeito à sua vontade, agora é revelado em Cristo. Ele é Jesus, ele é o Cristo. Mas ele é mais do que isso. Ele é o Senhor. Não é qualquer pessoa. E a palavra aqui, Kyrios, é importante porque geralmente quando os tradutores da Septuaginta do Antigo Testamento foram traduzir o texto hebraico para o grego, eles, todas as vezes que encontravam a palavra Yahvé, Javé, que é esse Deus pactual, Deus soberano, eles usavam a palavra Senhor, Kyrios. Era a palavra que os pagãos usavam também para os deuses deles. Kyrios. Era a palavra que os romanos usavam para César. Sim, era assim que os romanos se dirigiam a César. Kyrios Caesar, ou seja, César Senhor. Ou Kyrios Sebastos, César é soberano. E é por isso que os cristãos, meus irmãos, eram perseguidos. Por quê? Porque eles se recusavam a chamar César de Kyrios. Eles se recusavam a participar do culto ao imperador. Eles jamais diziam: Caesar Kyrios, César é Senhor. Eles diziam: não, Cristo é o Senhor. Cristo é o Kyrios. E Paulo está lembrando isso aos Colossenses. Vocês não receberam mais uma verdade religiosa. O cristianismo não era igual àquelas inúmeras religiões que existiam no Império Romano. Eles haviam recebido Cristo, o Senhor, aquele que requer de nós toda obediência, todo respeito, todo amor e toda devoção. Ele está dizendo: vocês receberam a Cristo, o Senhor. Não foi qualquer coisa, foi o Senhor. E é por isso que ele continua assim: andai nele. Andai nele. E aqui é a forma imperativa: andem nele. E na língua grega está em uma forma presente que indica a ideia de continuidade. Uma tradução seria: continue andando nele. Diariamente, constantemente. Vivam perto dele, de Cristo. Porque ele é o Senhor de vocês. Vocês precisam andar. Vocês precisam conduzir a vida pessoal de vocês reconhecendo o senhorio de Cristo. Ninguém serve a Cristo verdadeiramente se não reconhecê-lo como Senhor e sem andar continuamente. Não é vir à igreja dominicalmente. O cristianismo não é isso. O cristianismo é esse andar diário, constante com Cristo. Andai nele. Continue andando pela fé em Cristo. Continue andando em união com Cristo. Continue andando em submissão ao senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Continue andando com um caráter ético, santo, que corresponde ao que Ele é. Ninguém pode servir a Cristo e viver como quer. Isso não é o cristianismo. Isso pode se chamar outra coisa. Nenhum cristão vive como quer. Vocês precisam andar de modo digno. E Paulo já havia orado por isso. É assim que Paulo ora no capítulo 1. Se você voltar um pouco comigo no versículo 9 e 10, Paulo já havia orado para que eles pudessem compreender o que significava andar com Cristo. Ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Eles precisavam compreender a vontade de Cristo.
a vontade de Deus agora em Cristo. Isso era importante por quê? Porque aquele falso cristianismo, os falsos mestres estavam usando a lei, que era a palavra de Deus, mas de uma forma errada, sem compreender a revelação de Cristo, aquele que descontinuava do Antigo Testamento, as verdades que continuavam. Então Paulo ora para que eles então entendam a vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora preste atenção no versículo 10. A fim de, eu expliquei quando eu preguei nesse texto, a palavra aqui literalmente é andar, que o nosso tradutor traduz por viver, a fim de andar de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo ora para que eles então pudessem andar do modo digno de quem? Do Senhor. Essa era a oração de Paulo. Olha, eu oro para que vocês entendam que vocês não podem mais andar da forma que vocês querem. Vocês não podem, como nós lemos hoje, como ele escreve a carta aos Efésios, vocês não podem andar como os ímpios andam. Vocês são diferentes. Vocês precisam andar do modo digno do Senhor. E agora ele traz essa exortação. Andem nele. Andem nele. Paulo vai repetir esse verbo andar também aí no capítulo 4, versículo 5, aí em Colossenses também. Ele vai repetir quando ele diz assim, na nossa versão tem portai-vos, mas literalmente é o mesmo verbo, em forma exortativa. Andai com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Andai com sabedoria. Ele vai enfatizar muito essa ideia da importância de andar em sabedoria, conhecendo profundamente o Evangelho e as implicações práticas disso. Vocês precisam andar nele. E essa ideia de andar com Cristo, nós encontramos no próprio Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 35, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, andai, por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus diz assim, vocês precisam andar na luz. E ele era a própria luz. E o tempo todo Paulo vai advertindo, o cristianismo é um andar com Cristo. O cristianismo é isso, é você andar diariamente reconhecendo o senhorio de Cristo. Gálatas 5,16, ele assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você anda vivendo cheio do Espírito. Efésios 5,2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios 5,8, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos, pois agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, você não anda mais como filho das trevas. Um cristão não faz o que quer, não pensa o que quer. Porque agora você anda em Cristo. Efésios 5,15, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. O tempo inteiro Deus está dizendo, Deus está dizendo através de Paulo, cuidado, o cristianismo é um andar. É uma vida. O cristianismo é essa vida. Ele então vai explicar, agora no versículo 7, como é esse andar. Como é esse andar? Vocês precisam andar nele. E aqui é uma ordem, irmãos. Isso aqui não é Deus dizendo, bom, quando vocês estiverem em tempo. Isso aqui é uma exortação bíblica. Isso aqui é um mandamento apostólico. Ou você anda nele, ou você não anda nele. Não há meio termo. Você é um cristão que anda diariamente debaixo do senhorio de Cristo, ou você não anda. Mas como é esse andar? Vamos ver o versículo 7. Paulo agora vai explicar para que eles entendam a maneira desse andar. Como eu expliquei, Paulo vai usar pelo menos, ele vai usar aí 4 particípios. 3 deles estão na forma passiva, radicados, edificados e confirmados. É o que nós chamamos de passivos divinos, mostrando exatamente essa ação de Deus. Não é uma ação nossa, mas tem a ver essencialmente com o que Deus faz na nossa vida.
E o último, que é crescendo, está em uma forma ativa, que de alguma forma tem a ver com a resposta nossa. Então, essa explicação é importante. Mas o primeiro é diferente dos demais também. Radicados. Uma tradução poderia ser enraizados. E esse primeiro verbo, quando ele diz assim, como é que a gente anda em Cristo? A primeira coisa que Paulo diz, primeiro, enraizados ou radicados. E esse verbo na língua grega está em uma forma que nós chamamos o particípio perfeito. O que é que significa? Significa uma ação passada que tem reflexos presentes. Ou seja, aqui Paulo está usando uma metáfora, como nós chamamos, da agricultura, literalmente. Ele está dizendo, olha, Deus enraizou vocês em Cristo no dia em que Ele transformou vocês. Vocês então foram enraizados. A nossa tradução tem radicados, mas outra tradução seria a ideia de arraigado, a ideia de uma raiz e de uma planta que estão unidas. Isso aconteceu em um ponto da vida deles, mas continua até hoje. Essa é a ideia do perfeito. Algo que Deus fez, mas que continua. Então vocês estão agora enraizados em Cristo. Vocês precisam entender que existe uma conexão. Vocês foram arraigados nele, no princípio da fé de vocês. É por isso que vocês não podem deixar de viver distante de Cristo. Não podem viver. A imagem é de uma árvore com raízes firmes. Como é que eu ando diariamente com Cristo? Bom, primeiro eu preciso lembrar que eu fui enraizado nele, eu fui ligado a Ele. Isso foi a graça de Deus que fez conosco. Quando transformou você, quando tocou no seu coração, quando o Espírito mudou a sua vida, então você foi enraigado a Cristo. Essa primeira imagem é maravilhosa que Paulo usa. Mas isso ainda continua. E até onde vai esse enraizamento? Como Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Para sempre. Mas a ideia aqui é, uma raiz, ela precisa ter profunda conexão com a árvore. Isso Paulo está dizendo, nós andamos em Cristo, mas nós andamos em comunhão. Aquilo que agrada a Cristo me agrada, o que odeia a Cristo eu odeio. Se existe alguma coisa que Cristo não gosta, eu não gosto. Então eu vivo debaixo do senhorio de Cristo, não importa para onde o mundo esteja indo, eu quero continuar com Cristo, eu quero ser da minoria, eu quero ser aquele que vai entrar pelo caminho apertado, pela porta apertada, pelo caminho estreito, porque eu estou com Cristo. Estou enraizado nele. Segundo verbo que ele usa, que agora não está em uma forma perfeita, mas está em uma forma presente, poderia ser traduzido sendo edificados, ou seja, a ideia de você estar edificado, e agora ele vai usar uma outra metáfora, que é uma metáfora da construção, literalmente. Primeiro ele usa uma metáfora da agricultura, depois da construção. A ideia é de você estar sendo construído nele. Algumas vezes essa ideia da edificação, Paulo vai usar muito essa ideia, como por exemplo em Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então você está edificado sobre alguma coisa. Mas aqui a ideia no grego não é sobre, é nele. Literalmente de uma conjunção. Para a esfera desse crescimento, desse progresso. Eu estou edificado, eu estou crescendo nele, na comunhão dele com Cristo. Cristo é a base, é o nosso fundamento, é a nossa vida. Não há vida, não há construção, não há vida cristã à parte de Cristo. É assim que eu ando. Conectado a Ele, edificado nele, crescendo nele. O tempo vai passando, eu quero aprender o que agrada a Ele, eu quero servir, eu quero ter comunhão, eu quero orar, eu quero dedicar a minha vida inteira a Cristo. A minha vida inteira está sendo ali edificada nele. Nele, em Cristo. Essa é uma metáfora maravilhosa dessa construção.
Algumas versões têm alicerçados. É uma ideia que nós conhecemos muito bem, né? Quando você vai construir uma casa, você precisa do alicerce, da base. Então Paulo diz assim, vocês foram, e aqui mais uma vez está no passivo, Deus conectou vocês em Cristo, e vocês não conseguem mais agora encontrar nenhum propósito, nenhum significado à parte de Cristo. Vocês estão edificados nele. Aí vem continuando, Paulo diz assim, terceiro particípio, e confirmados na fé, ou estabelecidos, mais uma vez uma forma presente, sendo estabelecidos. Deus continua a nos estabelecer em Cristo. A palavra estabelecido, esse verbo literalmente é algo firme. Talvez Paulo esteja usando uma metáfora do mundo legal, do mundo jurídico, essa ideia de ser reforçado, de ter estabilidade, de ser firme, de estar conectado a uma verdade, e você então está profundamente unido a Ele. Essa sensação de ser reforçado, de estar estável. Então Paulo diz assim, vocês precisam andar agora confirmados ou estabelecidos na fé em Cristo. A vida cristã ela precisa ter uma estabilidade. Estabilidade. Você está conectado na fé em Cristo. Vocês foram radicados, aconteceu lá no passado, mas ainda tem efeitos presentes na vida de vocês. Vocês foram edificados, estão continuamente sendo edificados em Cristo, Deus está fazendo isso. Vocês foram confirmados na fé, Deus chamou vocês para uma fé verdadeira. Vou lembrar que esses três estão no passivo, ou seja, Deus está fazendo alguma coisa na vida de vocês. Esse é o andar na fé. E que fé é essa? Paulo então vai explicar agora. Tal como fostes instruídos, ou seja, a qual vocês aprenderam essa fé. De quem? Do próprio apóstolo Paulo. E no caso, obviamente, dos apóstolos, quando eu digo do apóstolo Paulo, eu já expliquei que possivelmente a igreja de Colossos foi fundada por Epafrodito. Eles haviam aprendido o verdadeiro evangelho. Vocês foram instruídos, vocês aprenderam. Isso é importante por quê? Porque a partir do versículo 8 ele vai refutar o falso evangelho, que não era o apostólico. Que não seguia a tradição apostólica, mas seguia a tradição, como Paulo diz, dos homens. Leia o versículo 8, quando ele diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado! Vocês precisam seguir o que vocês aprenderam, a verdadeira tradição apostólica, o ensino apostólico sobre Jesus, e não o ensino das tradições dos homens, daquilo que os homens criam, que inventam, das filosofias, das ideias, das visões do mundo, das ideologias. Vocês seguem a Cristo. Vocês precisam seguir a Cristo. Está confirmados na fé. Conforme vocês aprenderam, conforme o ensinamento apostólico aqui, retransmitido por Epáfras. Esse é o andar que nós andamos com Cristo. Observe que Paulo diz assim, ande com Cristo, é uma ordem, ande diariamente. Não, ele está explicando como é. Nós não andamos como nós queremos. A nossa fé precisa estar solidificada em Cristo. Aprendendo o que é essa fé apostólica, o que é essa fé apostólica. E é por isso que e a reforma ela foi muito importante, por quê? Porque as tradições humanas, elas sempre, o ensino dos homens sobre as Escrituras, muitas vezes essas tradições humanas podem fugir ao próprio ensino das Escrituras. É o que Jesus vai ensinar, por exemplo, lá em Mateus 15, você pode ler depois, ou Marcos 7, onde Jesus refuta o ensino dos fariseus. Por quê? Porque eles estavam criando doutrinas e tradições humanas que não eram baseadas no Antigo Testamento. E da mesma forma, a reforma vai refutar o catolicismo romano por ensinar tradições que eram humanas, que não estavam, obviamente, no ensino bíblico. Essa tradição apostólica, Deus, então, depois usa
homens, inclusive vários desses apóstolos, para escrever a verdade. Agora nós temos essa verdade revelada, as Escrituras. Então qualquer ensino que foge às Escrituras, ele deve ser visto como sendo uma tradição de homens, não bíblico. Deve ser refutado, assim como as novas revelações, as ideias, alguém me disse, Deus disse, eu tive uma visão. Tudo isso, tudo aquilo que é contrário às Escrituras precisa ser rechaçado, refutado. Assim como heresias que vêm das Escrituras. Esses falsos mestres estavam usando as Escrituras e Paulo vai mostrar como eles estavam usando de forma errada. Mas eles precisavam andar com Cristo. Eles foram instruídos nisso. E agora, finalizando, ele vai dizer o seguinte, o último particípio, quando ele diz crescendo, eu vou usar uma outra tradução que eu acho que representa mais a ideia, transbordando. Essa é a ideia. Transbordando. Essa palavra, como está traduzida, por exemplo, na NVI, reproduz melhor a ideia de Paulo. Agora, vocês precisam transbordar em ações de graças. Esse particípio agora está numa forma ativa, ou seja, vocês agora precisam transbordar. Transbordar. Transbordar em quê? Ele vai dizer gratidão. É uma palavra que nós conhecemos muito bem, eucaristia, gratidão, ações de graças. Aí você vai agradecer a Deus pelo quê? Por Jesus Cristo. Por Deus ter salvo vocês, por ter enviado Jesus, seu próprio Filho, aquele que criou todas as coisas, que se fez carne, para dar vida a pecadores, aquele que mediante o Espírito um dia chamou vocês que viviam distantes de Deus, que não conheciam a verdade do Evangelho, agora o mistério de Deus foi revelado para vocês, e agora vocês precisam viver, transbordar em gratidão a Deus por essa obra gloriosa. Gratidão. E eu sei que nós estamos vivendo um mundo onde nós somos muito tentados a imitarmos os padrões de Israel. Lembra que o povo de Israel era sempre reclamando? Ou nós vemos a gratidão na nossa vida, ou associamos a gratidão com bênçãos materiais. O falso evangelho faz muito isso. E as pessoas descrentes? Eu sou muito grato a Deus, porque, bom, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego bom. Você pode ter tudo isso e não tem Cristo, você não tem nada. A sua gratidão a Deus é pela salvação, pela obra. Claro que nós podemos ser gratos a Deus pela casa, pelo carro, pela família, mas esse não é o alvo primordial. A gratidão aqui tem a ver com esse conhecimento experimental de Cristo. E você então transborda. A ideia é literalmente do rio que transborda, do copo que você enche. A vida cristã precisa ser esse transbordar de gratidão. Então, qual é o ponto central desse texto aqui? Paulo diz, olha, vocês compreendem o Cristo que vocês servem? Você entende quem é Jesus de fato? Como ele explica no capítulo 1, do versículo 15 a 23. Vocês compreendem a grandeza de Cristo? Vocês compreendem que Ele é a própria revelação do mistério de Deus, que todo o plano de Deus na história tem a ver com Cristo? Vocês compreendem o que é de fato o Evangelho, conforme eu ensinei, conforme eu estou sofrendo por causa desse Evangelho? Vocês compreendem que Cristo é o Kyrios, Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas? Então andem nele. Andem. Radicados, edificados, estabelecidos, transbordando em ações de graças. Andem. Andem em Cristo conforme vocês aprenderam. Andem em Cristo. Que ensino maravilhoso, né? Simples, profundo. Como a palavra de Deus, ela é sempre assim. Isso me fez lembrar, quando eu estava preparando um sermão, de uma citação do Richard Baxter. E ele diz o seguinte: de vale em vale, no alto das colinas, do sol à neblina. Ele está falando da vida cristã como sendo um caminhar. De vale em vale, no alto das colinas, do sol à neblina, como na noite mais escura. Assim seguimos o Senhor pelo caminho sinuoso da vida.
e andamos muito pela fé e pouco pela visão. É verdade, nós andamos pela fé. Muitas verdades que a Bíblia promete de Cristo, de vida eterna, que nós não enxergamos, obviamente. Confiamos nas promessas de Deus. E ele continua: seria fácil ver se a sua presença fosse como um relâmpago, e fácil ouvir se fosse como um trovão a sua voz. Mas ele conduz, ou se conduz na quietude, pela voz do Espírito. E nós o seguimos em amor, pois fizemos dele a nossa escolha. O caminho que trilhamos pela cruz é sempre sombreado. Nem sempre tudo é claro na nossa vida. E a glória, às vezes, pela dor se torna obscura, é verdade. Às vezes as dificuldades da vida nos impedem de ver claramente a glória de andar com Cristo. Ele continua: as tentações nos assaltam e o espírito se cansa. Mas somos sempre sustentados pela visão dele. Os anos de nossa vida, sejam eles poucos ou muitos, logo passarão como sonhos da noite. Então atravessaremos os portões na manhã da eternidade e o saudaremos em glória enquanto a fé se transforma em visão. Essa é a vida cristã. Você vai vivendo a sua vida pela fé, confiando nessas verdades profundas do Evangelho, até que a fé vai se transformar naquela gloriosa visão. Como João diz, nós haveremos de vê-lo como ele é. E essa é a vida cristã. Você anda sabendo que Jesus está olhando para você, literalmente. Lembrando daquilo que ele diz às igrejas de Apocalipse: eu conheço. Então, se você está aqui nessa manhã, se você acha que Jesus não conhece você, ele sabe tudo ao seu respeito. Cada pensamento, a intenção, a forma como você está aqui. Se o seu corpo está aqui, a sua mente está distante. Se você serve ao Senhor de segunda a sábado verdadeiramente. Se tudo isso aqui é verdadeiro, se é falso. Ele sabe tudo. E é por isso que diante de um Cristo desse, nós não temos outro caminho a dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa vida, para que possamos andar de uma forma agradável aos teus olhos. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para nós. E a primeira é que receber a Cristo é um compromisso pessoal, irmãos, que envolve um andar em obediência a Jesus como Senhor. Ninguém pode seguir verdadeiramente Jesus sem reconhecer e se submeter ao seu senhorio. Mas não é apenas uma fé, uma ideia, é um serviço, é uma submissão, é chamá-lo Kyrios, é fazer escolhas difíceis na sua vida, é renunciar ao pecado, é renunciar ao mundo, é renunciar tudo por amor a Cristo. Receber a Cristo também envolve receber o verdadeiro Evangelho, a tradição apostólica, conforme registrada nas Escrituras. Significa rejeitar o falso Evangelho, as falsas interpretações, as tradições humanas, coisas que não estão claramente reveladas nas Escrituras. É você rejeitar tudo isso. Nós somos chamados a uma firmeza bíblica, a verdadeira tradição bíblica, apostólica, não tradição humana. Outra aplicação é que a vida cristã é uma chamada à fidelidade constante em Cristo, é constante, é diariamente. É uma chamada à obediência. E você não pode esquecer isso. Ouvir não é suficiente, meus irmãos, não é. A obediência, ela é imprescindível. É imprescindível. Como Thomas Watts diz, ele diz o seguinte: a obediência sem conhecimento é cega. Você precisa conhecer Cristo e o Evangelho. Senão sua obediência vai ser cega. Alguém vai dizer: faça isso porque a Bíblia diz, e você vai seguir. É uma obediência cega. Obediência sem conhecimento é cega. E o conhecimento sem obediência é coxo. É uma frase maravilhosa do Thomas Watts. Porque o conhecimento sem obediência não serve para nada. É o que Deus diz, por exemplo, a
a Saul, não é isso? Através de Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Saul estava preocupado em culto, em sacrifício, o povo de Israel várias vezes estavam preocupados com isso. E Deus diz assim, eu estou cansado de tudo isso, eu quero obediência. Obedecer é melhor. E Deus rejeita tudo em nossa vida, se não existir de fato verdadeira obediência. E que tipo de obediência Deus quer de nós, irmãos? Uma obediência alegre. Como Ele diz, os meus mandamentos não são penosos. Você diz, poxa vida, eu vou ter que fazer isso. Não, Deus quer uma obediência alegre. O reconhecimento que os mandamentos de Deus são bons. Deus quer uma obediência fervorosa. Não é isso que a palavra de Deus diz, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O Senhor quer uma obediência extensa, não limitada. O Senhor quer uma obediência sincera. Ele quer o nosso coração. O Senhor quer uma obediência constante, diária. Obediência é o que Deus requer de nós. E você pode perguntar, por que muitas vezes é tão difícil obedecer? Qual é a essência da verdadeira experiência? Eu gosto muito de uma frase do John Trapp, um autor também, assim como Thomas Watson, inglês, que foram chamados pelos seus inimigos de puritanos. Ele diz o seguinte, esta é a verdadeira obediência, seja a Deus ou ao homem, quando olhamos não tanto para a letra da lei, mas para a mente do legislador. Essa é a essência da obediência. Toda pessoa que não é obediente, ele vai olhar a letra da lei, mas eu vou ter que fazer isso, ou deixar de fazer isso por causa de Cristo. Mas a verdadeira obediência, ele entra, por que o legislador? Porque Deus nos ordena a fazer isso. Porque Deus não quer que eu faça isso. Porque Deus quer que eu siga esse caminho. Aí você vai compreender o amor, a bondade, a graça do legislador. E quando você segue o caminho dele, esse caminho é sempre o melhor. Porque Ele nos criou, irmãos, Ele sabe o que nós somos. Ele sabe o que é que o pecado fez conosco. Ele diz assim, esse caminho é o melhor. Faça isso. Que Deus nos ajude a vivermos assim. E para finalizar, eu quero trazer essa ilustração, porque na vida cristã nós temos, nesse caminhar diário cristão, às vezes nós temos dois problemas. Nós não queremos olhar para o hoje, para o agora, a gente só olha para o futuro. Próxima semana eu vou servir a Cristo. Mês que vem, quando eu for batizado, eu vou melhorar a minha vida de oração. A partir do próximo mês. Ou você vai e escuta um sermão e diz, a partir de hoje. E nada muda. Então nós gostamos muito de postergar. Outro perigo é quando nós só olhamos, esquecemos, obviamente, de olhar o hoje e olhamos apenas para frente. E esse também é um perigo, nós esquecemos da vida cristã de hoje. Essa ilustração mostra exatamente isso. Eu estava lendo sobre um jornalista, Eric Severalt, e é uma história, ele e um amigo, eles partiram de canoa, de Minneapolis, nos Estados Unidos, até o histórico posto de comércio de peles, em York Factory, na Baía de Hudson. E esse caminho, era um caminho assustador, eram 720 quilômetros de natureza selvagem, eles tinham que enfrentar a natureza selvagem, caminho longo, uma aventura realmente. Imagine, 720 quilômetros, é muita coisa. Era um desafio enorme. E um velho comerciante de peles, que já havia feito essa mesma trilha, olhou para ele e disse assim, olha, pensem apenas no próximo quilômetro que vocês precisam percorrer, não nos seguintes. Então, se você pensar, eu tenho 720 quilômetros, e você, poxa, são 720 quilômetros, e você não focar no dia, e é isso que ele estava dizendo, pensem
no quilômetro que você precisa enfrentar hoje. Não esqueça o hoje. E ele continua. Mas ao mesmo tempo contemplem a glória final da chegada. Não deixem de também vislumbrar como será essa chegada. E a vida cristã é exatamente isso, irmãos. É uma ótima ilustração. Porque às vezes nós esquecemos de viver o hoje. É o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Deixe o dia de amanhã o seu próprio mal. Confie em Deus hoje, sirva hoje. Se você quer começar uma mudança na sua vida de oração, comece hoje. Se você quer mudar o seu relacionamento com Deus, se você não está satisfeito com a sua vida com Deus, mude hoje. Não fique olhando os 720 quilômetros à frente. Hoje. Hoje, é por isso que Deus diz no autor dos Hebreus, hoje, se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas nós somos postergadores. Mas Deus, hoje. Olhe o agora. É preciso ter um olho no agora. Deixe cada dia o seu mal, como Jesus diz. Mas ao mesmo tempo, nós temos como cristãos de olhar para a eternidade. Como Paulo diz, o prêmio da soberana vocação. Eu preciso contemplar a glória, a majestade, a visão, a eternidade, o galardão, as recompensas da minha fidelidade. Se eu for fiel nesse mundo, eu terei recompensas. Então lá no final dos 720 quilômetros, eu vou estar com Cristo, o meu Salvador. E eu serei recompensado pela minha fidelidade. É o que a Bíblia chama de galardão, de recompensa. E se existe uma recompensa para toda a eternidade, imagine, veja, você vai ter uma recompensa durante toda a eternidade. Cristo vai recompensar a sua fidelidade e a sua obediência. Por que nós não buscamos isso? Buscamos tantas recompensas fúteis, humanas, onde nós 70, 80, 100 anos, acaba tudo. Veja como nós não somos inteligentes, não é? Esquecemos de buscar essa recompensa. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos conforme a palavra de Deus nos diz. Uma vida centrada em Cristo, de obediência. E é por isso que precisamos da graça do Espírito nessa manhã. Clame a Ele para que o Espírito quebrante o seu coração. Se você não é um cristão verdadeiro, nessa manhã, clame ao Senhor para que Ele mude a sua vida, porque a sua vida é uma vida sem nenhum propósito. Não há propósito da parte de Cristo. Todo sonho construído sem Cristo não é um sonho, é um pesadelo. E há muitas pessoas que estão construindo pesadelos na sua vida. E você precisa de Cristo. Hoje, se arrependa. Receba Ele como seu Senhor e Salvador. Não só como Salvador, o Senhor da sua vida. Aquele que vai controlar você. E acima de tudo, ande nele, diariamente, até aquele encontro, quando ele voltar em glória. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra, que sempre nos desafia e nos chama à santidade, que sempre nos chama à obediência, que sempre nos chama a vivermos uma vida agradável aos teus olhos. Tem misericórdia da nossa vida. Eu sei que talvez existam pessoas nessa manhã, aqui na igreja, talvez acompanhando também o culto pela internet, que não tem vivido uma vida agradável aos teus olhos. Não tem vivido uma vida realmente com Cristo. E a minha oração é que o teu Espírito, que atua pela palavra, possa produzir quebrantamento em nós e em todos os que estão ouvindo, ouvirão esse sermão. Um quebrantamento que vem do alto e nos leve a lamentar a forma tantas vezes equivocada como vamos vivendo a nossa vida, sem reconhecer o senhorio de Cristo. Tem misericórdia de todos nós, para que possamos viver e andar verdadeiramente, diariamente, com Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém.